qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, nós estamos passando aqui no Brasil por dias em que a temperatura política está bem alta. Como o senhor analisa esse cenário? A semana que passou foi marcada por um quadro de tensões políticas e institucionais que tem forte relação com a qualidade da democracia. Cabe lembrar aqui que a abordagem da qualidade da democracia, além de considerar os princípios democráticos fundamentais como a liberdade e a igualdade, ela se baseia na noção de que é muito importante se manter a estabilidade das instituições para que elas possam desempenhar bem o seu papel e, digamos assim, operar a contento com a sociedade espera. Por isso é importante manter essa estabilidade, não ameaçar as instituições, né? Vejamos agora quais foram os focos de tensões dos últimos 10 dias, como eu mencionei de partida. O primeiro foco foi a nota do ministro da Defesa e dos 3 comandantes das forças militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, de críticas ao presidente da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, o senador Omar Aziz, que fez uma menção ao fato de que pode existir militares envolvidos com corrupção. O segundo foco de tensão foi a declaração do presidente Jair Bolsonaro, de alguns dias atrás, de que se as eleições de 2022 não forem limpas na concepção que ele tem sobre isto, pode não haver eleições. É uma ameaça de que, eventualmente, as eleições possam vir a ser suspensas, né? O terceiro ponto e o foco de tensão foi a abertura de um processo contra o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, pela Polícia Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Na verdade, alguns senadores tinham se dirigido ao Supremo Tribunal Federal para considerar que pode ter havido crime de prevaricação por parte do presidente ao tomar conhecimento de fatos de corrupção ligados à compra da vacina Covaxin e o presidente não ter dado sequência a isso. Os senadores pediram, o Supremo Tribunal Federal concordou, oficiou para a Procuradoria-Geral da República, que vinha tendo um papel, num certo sentido, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República pediu e a Polícia Federal abriu o processo. Professor, em relação a essas 3 situações que o senhor descreveu, como elas afetam a qualidade da democracia no Brasil? No primeiro caso, da nota das Forças Armadas do ministro da Defesa, é preciso considerar que as Forças Armadas são instituições de Estado, que não têm competência do ponto de vista constitucional para intervir na política. Portanto, a nota extrapolou, num certo sentido, o papel das Forças Armadas e teve um tom que muitos reconheceram como um tom de ameaça em relação não só à Comissão Parlamentar de Inquérito, mas de ameaça sobre o quadro político brasileiro. É uma coisa preocupante e que não faz sentido. Em segundo lugar, é preciso considerar que no caso da declaração do presidente que pode não haver eleições no ano que vem, eleições são uma parte essencial, fundamental da democracia. É através de eleições que, digamos assim, os cidadãos exercem a sua soberania de fazer escolhas de governo. Portanto, não cabe a uma autoridade, qualquer que seja o seu papel, eventualmente agir para suspender eleições ou ameaçar as eleições. Desse ponto de vista, o presidente Jair Bolsonaro introduziu um elemento de forte tensão sobre a significação do processo democrático até o próximo ano. Em terceiro lugar, no caso do processo da Polícia Federal contra o presidente da República, há aqui uma questão importante. Muitas vezes houve sinais do presidente da República de querer interferir na Polícia Federal, mudando o seu diretor-geral, mudando diretores de áreas como do Rio de Janeiro ou em outros casos, e isso levanta uma dúvida sobre a independência e a autonomia da Polícia Federal para levar adiante este processo, segundo o qual o presidente da República cometeu o crime de prevaricação, qual seja o de ter recebido, através do deputado Luiz Miranda, uma denúncia de corrupção na compra da vacina Covaxin e não ter tomado as medidas adequadas. Todos esses 3 focos de tensão afetam a democracia, afetam a qualidade da democracia e, num certo sentido, levantam um alerta. É preciso ter claro o modo como funciona a democracia e assegurar, garantir a estabilidade das instituições com respeito àquilo que está estabelecido na Constituição brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.
Bom dia, professor Glauco. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, tem nova diretoria. Quais são as perspectivas para a ciência com a nova equipe? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Temos novo presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É o professor e meu amigo Renato Giannini Ribeiro, professor titular de Filosofia aqui da USP. Pessoa que foi ministro da Educação, ele foi da CAPES, do CNPq, foi de todas as entidades que a gente possa imaginar, tarimbado, e assume com uma palavra simples: agora é a hora de unir todo mundo. Isso porque, diante da situação que vive a ciência no Brasil, é fundamental que a SBPC, que tem uma tradição enorme de luta pela ciência, mas não só, na história do Brasil, ela mais do que nunca está sendo chamada a defender a universidade, defender a ciência, defender o ensino, defender tudo aquilo que está sendo atacado, criticado, segregado pelo atual governo. A SBPC é chave. A SBPC, como eu disse, não trabalha só com ciência e tecnologia, mas ela avança para a educação, para a saúde, meio ambiente, inclusão social, e tudo isso está no programa que elegeu a chapa liderada pelo Renato Giannini. É um avanço muito grande para a SBPC. Essa chapa conta, inclusive, com a presença do Paulo Artacho, que é físico, especialista em mudanças climáticas, em Amazônia, gente top, cientista do mundo, cosmopolita, ou a Fernanda Sobral, que já vem da gestão anterior. Todos eles representam um sopro de esperança para todos nós. Professor, o que representou a atuação da SBPC nos anos anteriores a esta situação que a ciência enfrenta? A SBPC ocupou um lugar especial na luta contra a ditadura militar no Brasil, sempre esteve presente para ampliar verbas, para ampliar o financiamento, para ampliar o peso e o reconhecimento da ciência brasileira, ajudando as jovens gerações a perceber o lugar da ciência e da tecnologia, e agora, mais do que nunca, nas condições tristes em que vive o nosso país, a SBPC aparece como um caminho de esperança, que nós vamos ter uma entidade que consiga mobilizar competências, mobilizar a comunidade acadêmica, a comunidade científica, de modo que a gente produza sugestões, apresente propostas e enriqueça o debate sobre ciência, tecnologia, inovação e educação do nosso país. Gostaria muito de dar os parabéns à chapa recém-eleita, gostaria muito de externar exatamente a minha alegria de ver esses colegas à frente da SBPC e à disposição para que a SBPC tenha um sucesso gigantesco pela frente, porque é disso que nós precisamos. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço para Renato Giannini Ribeiro. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, nesta semana o assunto é a empresária Malga de Paula, está internada com Covid, e eu queria que o senhor contasse para nós o aconselhamento que o senhor fez com ela sobre o uso de fumo. Li no jornal esses dias que Malga de Paula, a última esposa do Chico Anísio, está com Covid e está internada em um estado bastante grave. Tive contato com ela através de uma reunião na sala do ministro da Saúde da época, hoje deputado federal, porque São Paulo já era ambiente fechado livre do tabaco desde 2009. Nós estávamos em 2012. Na verdade, o Brasil ainda não era ambiente fechado livre do tabaco. E, na verdade, fomos fazer o advocacy através de uma ONG, a ACT, Associação de Controle do Tabagismo no Brasil.
E nessa reunião estava Malga de Paula, pois Chico Anísio havia falecido há pouco por problema respiratório causado pelo tabaco. Há um vídeo de Chico Anísio aí na internet onde ele diz que faria tudo de novo na vida dele, mas ele não fumaria. O cigarro lesou o seu pulmão em 40%. Tivemos ali a reunião para explicar para o ministro as vantagens do ambiente fechado livre do tabaco. E ele tirou foto com Malga de Paula, tal, não deu muita atenção para nós, só para ela, já que ela era da Globo. E na verdade fomos jantar ou almoçar, depois não me lembro, e eu sentei do lado dela. E ali conversando, ela estava muito triste por causa do falecimento do marido. E ali acabei conversando, o que você está fazendo? Tá? Ela falou, não, estou trabalhando na Globo, estou assessorando uma novela que chama Salve Jorge. É uma novela que vai ser na Turquia. Eu falei, na Turquia? Então vai ter narguilé na novela? Ela falou assim, já compramos 40 narguilés. Eu falei, mas espera um pouquinho. A senhora veio conversar com o ministro contra o cigarro e vai me pôr narguilé na novela da Globo? Isso, o narguilé, 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos. Ela ficou impressionada com essa frase, 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos, e o cigarro havia matado Chico Anísio. E aí, doutor Lotufo, como é que ficou esse uso do narguilé na novela, hein? Na verdade, voltamos para São Paulo e apenas 6 meses depois voltamos a Brasília, no sentido de entregar pizza para o ministro, porque nada havia acontecido. E ali na antessala do ministério, alguém chega por trás assim e cochicha no meu ouvido. Você viu que não teve narguilé na novela da Globo? A novela Salve Jorge teve apenas narguilé na decoração, mas nenhum personagem fumando narguilé. Malga de Paula conversou com Glória Pérez, autora da novela, e essa frase, 1 hora de consumo de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos, foi suficiente para retirar personagens fumando narguilé na novela. Isso é um exemplo que eu dou de aconselhamento breve. Eu devo ter gasto 3 minutos com Malga de Paula conversando sobre esse assunto, mas deu um resultado positivo. Que ela se recupere e possa aí continuar batalhando nessa luta do tabagismo. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, qual o papel da América Latina no contexto internacional, hein? Onde está a América Latina? A pergunta sobre o papel da América Latina no atual contexto internacional é extremamente importante. Convém lembrar, inicialmente, que o século XIX foi um século dominado pela Inglaterra. As condições políticas, econômicas, sociais e institucionais do final do século XVIII tornaram possível a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial fez da Inglaterra a grande potência do século XIX, dominada pelas ideias liberais e pelas ideias das vantagens comparativas, teoria esta desenvolvida por David Ricardo no seu célebre livro de 1817. Mas o poder inglês, se dominou o século XIX, não foi suficiente para dominar o século XX. O século XX, ao contrário do que tinha sido o século XIX, foi um século dos Estados Unidos. O poder multipolar dos Estados europeus foi substituído após a Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial, pelo domínio dos Estados Unidos como grande potência econômica internacional, consolidado ainda mais no final do século XX, com o término da Guerra Fria. Já no final do século XX, o poder internacional parecia deslocar-se da América para a Ásia. O poder transferido para a Ásia mostrava a ascensão do Japão e de outras potências
como a Coreia e principalmente da China. Professor Alberto do Amaral, e no século XX? Qual o papel da América Latina e onde se situa no atual plano internacional? A América Latina no século XX foi marcada por duas grandes iniciativas. Pela criação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a ALAUC, em 1960, impulsionada pelas ideias da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina e pelo Caribe, segundo a qual faltava iniciativas comerciais que pudessem dinamizar o intercâmbio entre os países da região. A ALAUC produziu resultados durante um curto prazo, nos anos 60, mediante a desgravação tarifária aplicada entre os países, mas logo demonstrou as suas fragilidades e foi substituída pela ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. Mas tanto a ALAUC quanto a ALAD não foram capazes de promover a integração entre os países latino-americanos. Faltou iniciativa, faltou empenho, faltou metas que pudessem ser realizadas com sucesso e que pudessem se converter em realidade capazes de levar ao desenvolvimento da região. O que nós assistimos hoje? O que nós assistimos hoje é a existência de uma América Latina muito fragmentada, de relações bilaterais privilegiadas entre países, como a relação entre México e os Estados Unidos, a ideia de que certas áreas devem ter uma predominância de certas nações, como o México, em relação à América Central. O México se considera como tendo um poder específico sobre a América Central. A existência de múltiplos arranjos institucionais, como a Associação para o Pacífico, o Mercosul, o CARICOM, mas com diferentes visões sobre o desenvolvimento econômico e social. E mesmo há uma grande incerteza no plano nacional sobre os rumos políticos de países como o Chile, que hoje vive um processo constituinte, a Bolívia, o Peru, o Brasil e a Argentina. Na América do Sul, que é o terreno no qual o Brasil se move com facilidade, a liderança brasileira declinou extraordinariamente. O Brasil não exerce mais o papel que exerceu no passado, de reunir os países latino-americanos, como aconteceu no ano 2000, nem de intermediar conflitos na região. O Brasil encolheu-se no plano regional. A América Latina hoje é uma zona alienada das grandes cadeias globais na área econômica, dominada por uma situação de extrema desigualdade social. A América Latina viu-se com a pandemia do coronavírus ainda mais afetada pelas distâncias entre os grupos e classes sociais. A desigualdade social, a incerteza política, a não participação das cadeias produtivas globais fazem da América Latina uma região de importância cada vez menor no plano global. Além disso, o que mais afeta a América Latina hoje parece ser a inexistência de consensos básicos. E a ausência de consensos básicos impede regiões de constituírem organizações capazes de vencer os seus grandes problemas e desafios. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.